Mais uma vez estou aqui para exaltar, para adorar, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus maravilhoso. E eu estou feliz aqui desde a cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Estou passando meus últimos dias aqui, porque na próxima semana, se Deus quiser, eu estarei regressando. Mas vamos aproveitar e fazer aqui uma live. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito, de uma forma toda especial. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso, grande, supremo, soberano, poderoso Deus. E eu quero falar nesta tarde sobre a unção que faz a diferença. Vou ler Isaías capítulo 10, versículo 27, e vou falar sobre a unção. Você que vai participar aí, Manuel, tudo bem? Compartilhe com outras pessoas para que sejam também abençoadas. Isaías capítulo 10 e o versículo 27. Um versículo maravilhoso da palavra de Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu sou o pastor Nelson, que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu congrego em Valparaíso, São Paulo, na Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga. E nós vamos aqui falar sobre a unção que faz a diferença. O jugo será despedaçado por causa da unção. Os jugos eram usados no mundo antigo para unir dois animais para trabalhar no campo. Era uma peça de madeira, era colocada sobre o animal, e aquele animal ali trabalhava, no campo da colheita. E Jesus, ele falou do jugo em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30. Vejamos, Jesus usou uma comparação, E em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, está falando sobre o jugo de Jesus. O jugo era realmente colocado sobre os animais, era uma canga, Alguns chamam também de canga. Mas aqui em Mateus, no capítulo 10, e o versículo 28 ao versículo 30, já está falando de um jugo diferente, que não é uma carga, que não é um peso. Diz o seguinte: Mateus 10, eu disse Mateus 10, Mateus 11, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe aqui, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui trata-se do jugo de Jesus. O jugo de Satanás na vida das pessoas é um jugo muito pesado, é um jugo de escravidão, é um jugo de pecado, de desobediência, mentira, murmuração, traição, ciúmes, contendas, invejas. É algo muito forte. Vícios, drogas, é algo muito pesado na vida das pessoas. Logo, o homem ele leva o jugo da escravidão. O homem
vive em um estado de miséria no sentido de ele não tem uma direção, ele não sabe de onde vem, tampouco sabe para onde vai, e ele vive nesse estado e nesse estágio, na realidade de uma miséria espiritual, em que ele segue o rumo dos seus pensamentos em desobediência a Deus, desobedecendo completamente a palavra do Senhor. Nós vemos isto desde o início da criação, quando os nossos pais pecaram. E eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do jardim do Éden, começaram a viver uma vida separada da presença de Deus. Eles começaram a ter uma vida não mais em comunhão com Deus, porque eles tinham o amparo de Deus, eles tinham a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, mas com a desobediência, o homem foi colocando-se cada vez mais em astúcias e em rebeliões, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o homem ele carrega em si um jugo de muita miséria, de muita tristeza, de uma ruína total, uma destruição total, doenças, enfermidades, opressão, depressão, opressões malignas, e o homem, ele tornou-se escravo do pecado. Ele agora começa a obedecer às regras ditadas por Satanás, porque antes o homem tinha essa alegria de estar na presença de Deus, mas escolheram pecar. Eles tinham o livre-arbítrio, portanto, escolheram realmente desobedecer a Deus. Qual é a culpa de Deus nisso? Nenhuma. Queixe-se o homem dos seus pecados. Tudo o que acontece conosco é justamente consequência dos nossos erros, consequência dos nossos pecados. Pessoal, boa tarde para todos vocês que estão aí entrando. Que Deus possa abençoar a todos. Odete aí, ok. Josi Lima. Eu não posso mencionar todos os nomes, mas um abração, um beijão para todos vocês. E em Levítico capítulo 26, versículo 13, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos, que quebrei os timões do jugo, do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Observem que Deus trouxe para Israel, que trouxe uma libertação, trouxe uma liberdade para eles, libertando-os da escravidão do Egito. E o Egito, na realidade, representa o mundo sem Deus, o mundo em desobediência, o mundo que está distante do Senhor. E o jugo do Egito, que é o pecado, quebrado em sua vida por Jesus, porque Jesus ele veio para libertar os cativos. Ele é o único libertador, é o único que pode realmente trazer essa libertação para o ser humano quando nós queremos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Observem o que nos diz aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 4 e o versículo 18. Ele veio para libertar os cativos. É um versículo glorioso que nós temos aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, versículo 18. E o versículo 19, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe aqui o ministério de Jesus, curar, libertar, salvar, libertar o homem da escravidão do pecado. Ele veio para libertar os cativos. Inclusive tem um livro de Rebecca Brown muito bom, que eu aconselho
vocês procurarem na internet, lerem o livro, comprarem o livro. É um livro muito bom, que nos ensina, que nos mostra o poder salvador e libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele veio justamente libertar os cativos, o jugo do eu, a escravidão do eu. Romanos 7,15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse eu faço. O apóstolo Paulo, ele estava mostrando a condição do homem. Temos em nós, dentro de nós, uma luta muito grande, é uma luta espiritual fortíssima, do espírito contra a carne, um lutando contra o outro. E se aquele a quem mais nós damos evasão é aquele que vai nos dominar, mas nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele está falando contigo nesta tarde. O Espírito de Deus, ele está dizendo para você nesta tarde que Jesus veio justamente para nos libertar da opressão do inimigo, do poder do pecado sobre as nossas vidas. O jugo do homem é uma escravidão muito forte colocada sobre nós. E Mateus capítulo 23, versículo 4, diz que atam fardos e os põem sobre o jugo do ombro, sobre o jugo dos homens, né? no ombro dos homens, fardos que eles mesmos não podem carregar. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo podem movê-los. O jugo do homem, queridos, ele pode incluir realmente a culpa, né? O sentimento de culpa, a escravidão da culpa. Pecamos, desobedecemos, nos sentimos culpados. Aquele sentimento vai sendo trabalhado dentro de nós. Cada dia nós vamos sendo amortecidos, vamos morrendo espiritualmente por essa culpa tão grande que nós carregamos dentro do nosso ser. E aqui nós vemos os fariseus, eles seguindo uma tradição fortíssima, ditando regras, colocando fardos nas pessoas que eles mesmos, eles não tinham o poder de cumprir. Eles não tinham condições de carregar e queriam que as outras pessoas obedecessem. Eles estavam seguindo com tantos estatutos, com tantas regras, com tantas situações, esquecendo o mais importante da lei, que era o grande amor de Deus. Aí nós vemos o jugo esse jugo fortíssimo, essa escravidão, esse legalismo religioso que eles seguiam e que eles estavam pensando que estavam obedecendo a Deus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 23, para que vocês possam ver que jugo tão forte as pessoas carregavam e eles mesmos não podiam obedecer. Mas a palavra do Senhor lida nesta tarde foi: o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo, que nos faz pessoas vencedoras, pessoas vitoriosas, e nós podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mateus 23, então falou Jesus à multidão, a seus discípulos, e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Aqui nós estamos lendo todo o capítulo 23 de Mateus, nós podemos observar o legalismo dos fariseus, a tradição dos fariseus, as regras, os estatutos que eram tão pesados. Havia uma escravidão de religiosidade na vida deles. Aí o que é que nós podemos ver então na vida das pessoas? Religiosidade, desobediência,
pecado, mas o Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. E vejamos aqui o triplo jugo de Jesus. Fala da leveza, ao invés de dureza, ao invés de escravidão, ao invés de acusação. Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Fala do descanso, Mateus 11, 28 ao 30, ele ofereceu 3 coisas super importantes. Vir para ele. Quando nós vamos a Jesus, nós já vamos experimentando aí uma quebra do jugo do pecado e vir para ele, tomar a cruz, fala de uma atitude poderosa em nossas vidas, o jugo dele ao invés do jugo humano, e aprender dele, aprender com Jesus. Significa ser aluno dele, ser discípulo dele, entender aquilo que ele oferece para o ser humano. Observe aqui 3 coisas importantes, 3 passos importantes. Vir para Jesus, tomar a cruz, fala de atitude e aprender com ele. Cada dia vamos aprendendo experiências novas com o Senhor, vamos entendendo o processo de Deus na vida das pessoas. Como é que eu posso quebrar esse jugo? O desejo de Deus é nos levar a quebrar a carga do jugo. Aí nós vemos aí Isaías capítulo 14, versículo 24 ao versículo 25. O Senhor dos Exércitos dizendo, jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrarei a Síria na minha terra, e não minhas montanhas a pisarei, para que o jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Aqui nós vemos o Senhor na realidade trazendo, deixa eu ler aqui na palavra do Senhor, eu escrevi aqui na minha agenda, Isaías capítulo 14, quando nos fala sobre essa sentença maravilhosa, essa sentença gloriosa que o Senhor oferece ao seu povo. 24 ao 25, que diz o seguinte: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. E esse é o propósito do Senhor, dar essa libertação para o seu povo Israel. E nós somos o Israel de Deus. O propósito de Deus é um propósito eterno, é um propósito que estava já desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. As mãos do Senhor estão estendidas sobre o seu povo Israel. A mão do Senhor está estendida sobre nós, e o propósito de Deus é que nós vivamos uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cujo jugo seja despedaçado por causa da unção do Senhor. E o propósito de Deus é quebrar o jugo em todas as nações do mundo. Deus quer que cada um de nós tenhamos a experiência espiritual de vivermos a presença do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo ele possa nos ungir como ungiu a Jesus de Nazaré, porque disse, a unção do Senhor estava sobre ele para curar, libertar, trazer libertação aos cativos, trazer restauração para as pessoas oprimidas. Como é que esse jugo será quebrado, queridos?
O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Esse jugo despedaçado, só um momento aqui. Esse jugo despedaçado por causa da unção, ele não será destruído por ensinamentos psicológicos, ou por organizações, ou por estatutos, mas ele será destruído pela unção do Espírito Santo. O jugo será quebrado, não porque eu tenha um conhecimento psicanalítico, não porque eu tenha um conhecimento psicológico ou terapêutico, um conhecimento teológico, mas ele será despedaçado pela unção do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. E a unção com óleo era a unção que realmente quebrava o jugo, era passado ali naquele atrito entre o animal e entre aquela peça colocada sobre o animal, e o jugo será despedaçado por causa da unção, porque ali havia um alívio. Portanto, o Espírito Santo, ele quer nos encher, ele quer nos ensinar, ele quer nos dar coisas grandes. A unção de azeite no corpo, com bastante frequência, nós vemos isso sendo aplicado no Velho Testamento, e a unção era sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre os reis. Eles tinham essa unção do Senhor, eram ungidos, separados pelo Senhor para uma grande obra. Isso lá no Velho Testamento. Imaginem agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos os óleos aromáticos, os visitantes eram ungidos como sinal de respeito. Nós vemos isso no Salmo 23. A unção medicinal para os enfermos, e a unção sagrada, que era a dedicação do objeto, a dedicação dos profetas. Davi foi ungido, escolhido pelo Senhor. Jeremias, ungido, escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. E Jesus foi ungido, separado pelo Senhor. Isso nós vemos em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Portanto, no Novo Testamento nós vemos aí o próprio Espírito Santo. E a Bíblia menciona na realidade essa unção do Senhor sobre o seu povo, sobre os apóstolos, sobre a igreja. E lá no Velho Testamento nós vemos a unção dos 70 lá, né? A unção dos anciãos, eles sendo realmente revestidos pela unção do Espírito Santo. E nesse contexto de Isaías, os israelitas, representados pelas 10 tribos do Reino do Norte, Síria, né, tendo a Síria, Samaria por capital, cativos pelo rei da Síria em 721 a.C., o rei Sargão II invadiu Samaria. Seriam levados em cativeiro. O jugo era o cativeiro para o qual eles seriam levados. E o profeta usa essa figura muito grande, essa figura simbólica, falando sobre o jugo, simbolicamente Israel. Nós vemos aí, comparando Israel a um boi gordo que quebra o seu jugo pelas suas cargas, ou as liberta. E Deus os abençoaria de uma tal forma, de uma tal maneira, que eles voltariam à sua terra, e assim o jugo do cativeiro seria quebrado. Várias traduções da Bíblia deixam na realidade isso bem claro. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida: e acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Qual é o resultado na realidade dessa unção, queridos? Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixeis livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Observe aí, está falando sobre uma libertação, sobre algo maravilhoso. E nós vemos aí em Isaías capítulo 58, quando diz, do versículo 9 ao versículo 12, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e tu dirás, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo ameaçador, o falar a injustiça, e por aí vai citando várias situações, e o Senhor te guiará continuamente. Vamos ver aqui na palavra do Senhor, em Isaías, no capítulo 58. Vejam que coisa gloriosa, quando diz a palavra do Senhor aqui para nós. Versículo 9 ao versículo 12. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua mão ao faminto, e fartares a alma aflita, o que é que vai acontecer? Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meu dia. Observe aqui o resultado. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em gerações, e chamar-te-ão reparador de brechas, reparador das roturas, e o restaurador de veredas para morar. Vejam aqui o resultado de uma pessoa que tem essa unção, que tem essa libertação. Ele vai alimentar a alma daquele que está faminto, ele vai ser guiado pelo Senhor continuamente, ele vai ser um manancial cujas águas nunca faltam. Isso fala do Espírito Santo, fala da presença do Espírito Santo na vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E você brotará luz nas trevas. Isso significa sucesso. O Senhor te guiará, significa direção. Ele vai ser direcionado, guiado pelo Senhor a cada momento. Ele será a tua provisão, versículo 11. E multiplicação, né? Vai haver reprodução, vai haver frutificação, porque o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos frutificar. E Deus fez a promessa a Israel. Em Ezequiel 34, versículo 27, as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua prosperidade. Vejam aqui, prosperidade, multiplicação. Essa é a verdadeira prosperidade do Senhor. E para nós concluirmos, querido, nós vemos aqui João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, por causa da gordura, né? Por causa da gordura. E a Nova Versão Internacional fala, o teu jugo se quebrará, porque estão muito gordos, né? E a Bíblia de Jerusalém diz, naquele dia a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. Na nota de rodapé da Bíblia do Estudo de Almeida, jugo será despedaçado por causa da gordura. No hebraico, outra possível tradução de o jugo apodrecerá quanto tu és o meu ungido. Apodrecerá e vai mostrar que você é ungido do Senhor. No Novo Testamento, a unção que quebra o jugo é justamente o Espírito Santo. E concluindo aqui, Mateus 11, 28, 20, nós temos aqui o maior convite do Senhor.
todos, né? Universal. É para todas as pessoas. Ninguém está isento. E cansados são as pessoas oprimidas, as pessoas destruídas pelo pecado, e o Senhor está fazendo um convite. Eu quero aliviar, né? Aliviarei. Aqui está a solução. Tomai. Isso aqui é uma decisão muito forte, é uma mudança de atitude, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de situação. E o resultado? Manso, né? Ele não oferece resistência, é manso e humilde de coração. Humildade de coração que vai sendo, essa humildade vai sendo estendida a cada pessoa. Descanso, a dependência do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso dele. E para esse jugo suave do Senhor Jesus, na realidade não existe cobrança. E esse jugo é leve, não tem preço. Portanto, nesta noite, que você possa aceitar esse jugo do Senhor, essa unção do Senhor na tua vida, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos que aí participaram conosco. Grande abraço.